Olá, meus amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde a tua vida, inunde a tua casa e a tua família. Sinta-se nos braços do Pai nesse momento. Nós chegamos ao 5º capítulo de Eclesiastes. Escritor famoso, Rei Salomão. E neste capítulo, o Rei Salomão aqui nos dá algumas orientações práticas da vida, como sobre a advertência aos verdadeiros adoradores de Cristo, sobre a seriedade de fazer um voto com Deus, ou seja, um compromisso com Deus. Como, por exemplo, eu fiz um voto com Deus há 5 meses atrás. Vou ficar 2 anos sem fazer a barba. Para quem tem acompanhado os meus vídeos, viu que no começo eu não tinha barba. Mas há 5 meses atrás eu fiz um voto com Deus de agradecimento por algumas vitórias que nós estamos tendo na vida, principalmente algumas recuperação da saúde. Minha amada esposa Rose enfrentou um câncer muito duro, que teve que eliminar uma das suas mamas, e graças a Deus vencemos e estamos vencendo mais algumas etapas. E diante disso eu fiz um voto com Deus, de permanecer 2 anos sem fazer a barba. Um desafio. E você pode estar fazendo outros tipos de voto, como por exemplo, algumas pessoas não tomar refrigerante por um período de tempo, não comer tal coisa, não beber tal coisa por um período de tempo. E também ele fala sobre a vaidade dos ricos em colocar a sua segurança em seus bens e, por fim, no final, um presente de Deus para aqueles que o amam. Então, nós vamos agora para a leitura e depois nós voltaremos para a análise do texto. Acompanhe comigo a leitura e ouça atentamente e deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem.
Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Por que não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria? Ok? Que bênção! Que texto profundo também, como os demais textos que Salomão nos escreve. Salomão, lembram-se que Salomão escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios e escreveu Cantares também. 3 livros escritos por eles de uma forma maravilhosa, um linguajar profundo. E agora essas foram as palavras de conselho do rei Salomão para as nossas vidas, e agora então nós estaremos analisando esse texto. Aqui estão diversas palavras de conselho sobre o culto apropriado. Não necessariamente Salomão está falando dos templos que temos hoje, pois naquele tempo só existia um, né? E para algumas pessoas, Jerusalém ficava muito longe de suas casas, né? Mas Salomão está se referindo como nós temos que se apresentar diante de Deus em todos os lugares. Pois hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos ir para as igrejas cultuarmos a Deus? Sim. Termos comunhão com os irmãos? Sim, com toda certeza. Mas Salomão aqui frisa essa importância de nós nos comportarmos diante de Deus em todos os lugares. Pois em todos os lugares onde estamos, nós devemos prestar cultos a Deus, termos bons costumes e cultivarmos uma boa cultura bíblica onde nós estivermos. Nós somos exemplo, como o próprio Jesus nos diz em uma das suas cartas, dizendo que nós somos o sal, a luz aonde estivermos. O autor aqui, Salomão, recomenda cautela e brevidade nas orações e alegria no pagamento dos nossos votos. Como exemplo, o que eu disse anteriormente, o meu voto diante de Deus. Já fiz outros tipos de votos que foram muito pesados. Em alguns casos, eu até escorreguei. Confesso para vocês que pisei no tomate, porque são votos que muitas vezes são muito difíceis. E na minha inocência, isso há muitos anos atrás, né, eu cometi algumas gafes com Deus. Colhi as consequências, mas pedi perdão a Deus e nunca mais
fiz nenhum tipo de voto, a não ser aquele que realmente que custasse um pouco para mim, mas que eu pudesse cumprir. Vamos ver daqui um ano como é que vai estar a minha barba e daqui 2 anos. E ali depois estarei entregando, né, o cumprimento desses 2 anos de voto. Então vale a pena. Busque sempre estar fazendo algum voto diante de Deus, né? Parece que existe uma força por trás disso. Nós ficamos mais submissos diante de Deus. Nós queremos buscar mais a Deus. E quando ocorre algumas falhas em nossas vidas ou queremos cometer algum pecado, o voto vem à mente, eu passo a mão no rosto ou você passa a mão no estômago e você lembra que você não pode cometer pecado nenhum diante de Deus, porque você é filho dele, porque você é servo dele. Vamos agora então analisar esse texto. Versículo 1 apresenta uma expressão que diz: guarda o teu pé. Aqui Salomão está nos dizendo tenha consciência do que faz quando for à casa de Deus, ou quando você for buscar a Deus em oração ou na leitura bíblica. Não podemos pegar a Bíblia de qualquer jeito, abrir num texto qualquer, sem nenhum conhecimento bíblico e para fazermos igual muitas pessoas, vamos buscar a palavra de Deus e abrir. Existem muitos exemplos, né? Como um deles, até muito engraçado, que uma pessoa fez isso e abriu no livro onde Judas estava indo para se enforcar, né? E aí ele não gostou daquela passagem, abriu outra passagem, aí aonde diz: não demora em fazer aquilo que eu te disse anteriormente, vai e cumpra rápido. Então tome muito cuidado com essas coisas. Bíblia não é brincadeira. Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Trate isso muito a sério. E também cuidado com algumas coisas que você faz com a Bíblia, pegá-la, jogá-la. É um livro sagrado. Cultive isso na sua mente e no seu coração. Na frase ouvir é melhor, o autor não está se referindo à ida ao templo para ouvir a exposição da lei, mas antes está advertindo contra o adorador de maneira errada. Então tome muito cuidado com brincadeiras, né? Nos 10 mandamentos, nos estudos que nós estamos tendo com os 10 mandamentos, foi muito sério aquela mensagem: não usar o nome de Deus em vão. Então cuidado com as brincadeiras. A palavra ouvir geralmente tem o sentido de obedecer no Velho Testamento. O contraste é entre aquele que se aproxima de Deus em obediência, isto é, a partir de uma conduta ética e moral, e aqueles que são tolos, isto é, aqueles que adoram com os corações sem arrependimento, uma adoração falsa, aquele que sai da boca para fora, não flui realmente do coração, não flui do seu íntimo com Deus. A expressão no versículo 2, não te precipites com a tua boca, a ênfase está na conscientização da oração. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A precipitação das palavras pode nos levar a fazer pedidos que não estão de acordo com Deus. Então, por isso a orientação aqui do rei Salomão: não te precipites com a tua boca. A expressão no versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, eu quero estar aqui falando um pouco sobre este assunto tão deturbado por muitos aproveitadores. E cuidado com esses que dizem ser intérpretes de sonhos. O sonho tem 3 portas de entrada. Primeiro, como vimos,
porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, né? Segundo, o sonho pode vir da parte de Deus. Um exemplo clássico foi de José. Nesse caso, é a forma que Deus usa para falar com o seu povo. E terceiro, o sonho pode ser satânico. Um dos exemplos está em Jeremias, capítulo 23, 32, que diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Entenderam? Uma pessoa que vive na prática do pecado constantemente terá sonhos desagradáveis. Satanás conduzirá seus sonhos. Então, tome muito cuidado. São essas 3 portas de entrada que a Bíblia nos revela por onde vêm os sonhos. Primeiro, pelos trabalhos, pelas preocupações da vida, nossa família, nosso dia a dia. Segundo, o sonho pode vir de Deus. E terceiro, a porta satânica aberta por todos aqueles que vivem na prática do pecado. A expressão no versículo 6, te faça culpado. A ideia é de não permitir que a boca faça alguém se colocar em dificuldades com Deus. A mentira é uma grande porta aberta para Satanás te acusar. Se você vive nessa prática, pense muito bem. O próprio Jesus nos adverte que todo aquele que usa essa prática é filho de Satanás. A expressão no versículo 7, na multidão dos sonhos, este provérbio difícil é provavelmente uma alusão ao versículo 3, onde Salomão aqui está resumindo a sua ideia. Exatamente como excesso de preocupação com os negócios, família, correria da vida, você acaba levando esses pensamentos para a cama, aonde provoca os sonhos. Uma palavra sobre riqueza que pode ser desfrutada. Salomão aqui diz que as riquezas são consideradas de 3 ângulos. Primeiro, embora Deus possa conceder aos homens certo poder para desfrutar de riquezas, contudo, as riquezas são a causa de muita ganância e injustiça entre os agentes do governo. Vemos isso sobre o ódio que os judeus tinham dos cobradores de impostos. Todos eram corruptos. Quando Mateus, um dos apóstolos de Cristo, entra para ser um dos seus discípulos, houve uns murmurinhos sobre essa questão. Segundo, o ganho das riquezas nunca produz satisfação, pois quando mais se ganha, mais se quer. Talvez você conheça muitas pessoas que tenham esse hábito. Em terceiro, as riquezas são uma possessão insegura, pois um homem que adquire riqueza apenas para passá-lo aos outros, para deixá-los como herança aos seus filhos, a pessoa acha que muitas vezes que deixando bens para os filhos vai dar segurança a eles. Isso é um engano muito sutil também, porque quem garante, e isso Salomão vai nos dizer nos capítulos anteriores, quem garante que seus filhos vão dar valor naquilo que você trabalhou tanto para conquistar para eles? Isso também, Salomão não quer dizer que você não possa deixar herança, mas Salomão quer também nos ensinar aqui que nós devemos ensinar os nossos filhos a dar valor naquilo que nós conquistamos, que estamos deixando para eles,
para que eles possam desfrutar de uma forma saudável e segura e bíblica. A expressão no versículo 13, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Aqui Salomão está querendo dizer que a vaidade das riquezas está no fato do homem poder acumular muito, apenas para perdê-lo em um negócio infeliz, nada tendo assim para deixar para seu filho. Salomão, como já disse, não é contra ser rico, ter posse, ter bens. O que ele é contra você depositar a confiança nessas coisas e não em Deus. Eu conheço muitas pessoas que lutaram para conquistar bens, mas num passe, somente em um item, vício de jogo, perderam tudo na vida e deixaram grandes somas de dívida para a família. A expressão no versículo 20, onde diz: Deus lhe enche o coração de alegria, este é o presente de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Não há muita alegria na vida, mas aquela que existe deve ser buscada por causa do prazer que proporciona. Isso fará a vida fluir de uma maneira agradável em nossas casas. Você não pode ter muitas coisas, mas o pouco que você tem, você pode desfrutar com uma alegria enorme dentro da sua casa. Eu concluo com 2 versículos do próprio Salomão em Provérbios. O primeiro está no capítulo 17, versículo 1, que diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, discussões. E, infelizmente, muitos lares estão desabando por causa disso. As famílias estão podres de ricas, dinheiro, bens, propriedades infinitas, mas não há harmonia, não há alegria dentro de casa. O segundo versículo, capítulo 15, versículo 16, está em Provérbios também, aqui de Salomão. Ele diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Riquezas, muitas vezes, é sinônimo de guerra e lutas. Basta vermos quantos filhos não tiraram a vida de seus pais por causa de herança. Infelizmente. Mas encerramos aqui o 5º capítulo de Eclesiastes. Logo, logo estaremos no 6º capítulo. Que Deus te abençoe grandemente, receba o meu abraço e o meu carinho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não perca seu tempo, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas e amigos que você tem. Não esqueça de ativar o sininho para receber as mensagens e deixe aí seus comentários. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.